gente, tudo bom? Nessa videoaula nós vamos trabalhar com representações gráficas, tá bom? Bem, os dados estatísticos, depois de você tabulá-los, você pode representá-los geometricamente, que são chamados gráficos. Eles têm o objetivo de dar uma visão global e rápida das suas variáveis, tá? Por esse motivo, eles não são exatos, tá bom? Então, a grande preocupação com os gráficos é em relação à sua estética. Porque como ele é um elemento geométrico, visual, a estética tem que ser levada em consideração. Então, uma das coisas é que o eixo, aqui horizontal, certo? Ele deve ser maior que o eixo vertical. Tanto que falo aqui que o eixo vertical, ele trabalha-se geralmente com 75% do comprimento do horizontal. É como uma tela de computador, tela de televisão, certo? A folha de sulfite no modo paisagem. Então, vocês verificam que a vertical é menor que a horizontal. Este é o melhor jeito de nós colocarmos um gráfico visualmente falando. Bem, construção dos gráficos, né? Os gráficos, eles devem ser construídos com base no sistema dos eixos cartesianos. Então, nem aqui as funções somem da vida de vocês, tá bom? Então, no eixo X das abscissas, nós colocamos as variáveis estudadas, que são os nossos xi, né? Quando nós trabalhamos com gráfico de barras, a gente inverte, né? As variáveis vão para o eixo Y e as quantidades vão para o eixo X. Mas que seria incorreto, né? É o mais usual, tá? Matematicamente falando, tá bom? No eixo X, a gente trabalha com o xi, que são as variáveis, e elas podem ser quantitativas ou qualitativas. No eixo Y, nós trabalhamos com as quantidades, tá? Fi, a frequência absoluta simples, ou Fr, a frequência relativa, trabalhando com porcentagens. Bem, os gráficos devem ter, né, título igual à tabela. Tem que ter título, certo? E já nos eixos, no eixo X, você tem que dizer qual é a unidade que está sendo trabalhada. E no eixo Y também, né? Qual é a variável e qual é a unidade que está sendo trabalhada. E quando você tem valores iniciais muito altos, nós fazemos um corte. Então, na época, eu ainda sou dessa época, que nós fazíamos o gráfico na mão, né? Quando nós tínhamos um valor muito alto, aqui 0, aqui vai começar em 2000, o que nós fazíamos? Nós fazíamos isso aqui, como se fosse um raiozinho. É como se tivéssemos cortado e puxado o eixo, tá? Hoje, no Excel, que é onde a gente costuma fazer os gráficos, você consegue controlar isso sem precisar fazer esse corte, né? Bem, tem que ter o quê? Fonte, certo? Então, como na tabela, título, fonte. Além de título do eixo e unidade, título de eixo e unidade, para saber o que é que está sendo contado, contabilizado aqui nos eixos. Bem, um exemplo, né? Rosquinhas favoritas, né? Então, o que nós temos aqui, Tipos de rosquinhas. Então, estão as rosquinhas aqui, certo? Clientes unidade, que preferem. Então, aqui nós temos as quantidades, certo? As quantidades, elas não estão num eixo aqui. Elas estão em cima, né, de cada coluna. Esse é um gráfico de colunas. E a fonte, tá? Então, este é um gráfico de colunas. Reparem, a medida vertical é menor que a horizontal, certo? Vamos aos tipos de gráficos. Gráfico de linhas. Nós indicamos, né, o gráfico de linhas somente para ordens cronológicas, onde podemos perceber a evolução do fenômeno no decorrer do tempo, né? Aqui está um exemplo. Eu peguei um gráfico do caso dos coronavírus no Brasil até 4 de abril de 2020. Então, este é um gráfico de linhas comparativo, onde nós temos o rosinha, né, que são os casos confirmados,
e em vermelho o número de óbitos, certo? Então, vocês podem ver, ó, que aqui, inclusive, eles trabalham numa escala logarítmica, né? Porque senão ficaria muito ruim colocarmos essas quantidades aqui. Então, ó, vocês estão vendo aqui as unidades no eixo Y, estão trabalhando com unidades logarítmicas, tá? Então, ó, é um gráfico de linhas. Ele é indicado assim para a ordem cronológica, porque se você tem, ó, 25 a 27, tá vendo? Até está colocado aqui o 77, número de óbitos, que representa 26 de março. Então, você consegue, mesmo que você faça depois de 10 em 10 dias, você consegue ter uma projeção. Você vê no dia e vai até a linha para saber a quantidade do que está acontecendo, né? Nós não indicamos, por exemplo, no caso das rosquinhas, tá? Não é indicado o gráfico de linhas, porque aqui a gente escreve, por exemplo, com glacê, né? E aqui, aí eu não lembro lá, recheio, que é o eixo X. Aqui as quantidades. Então, com glacê 8, né? E aqui 7, com recheio. Então, ó, eu venho aqui, eu tenho os pontos. Então, neste caso, nós vamos descer esta linha, né? E aí desce, inclusive, para os outros tipos. Por que eu não posso usar um gráfico de linhas, por exemplo, para dados qualitativos? Porque, ó, é uma função, é uma reta, tem uma função contínua aqui, né? Se é contínua, significa que se eu pego qualquer trecho dessa reta, tá? E vou até o eixo Y, eu vou encontrar um valor, ó, 7, alguma coisa. Mas, na hora que eu desço para o eixo X, eu não vou encontrar nada, né? O que é aqui? Que tipo de rosquinha é aqui? Tá? Por isso, o gráfico de linhas, ele é usado para quando você quer um acompanhamento, ó, cronológico, tá bom? Em outro caso, não dá para ser usado. E esses dados aqui de ordem cronológica, eu consigo trabalhar com gráfico de colunas, por exemplo? Consegue. Mas, como são dados que você consegue fazer projeções, né, entre duas datas, não é viável, né? Fica sendo mais viável, mais útil trabalhar com de linhas, tá bom? Bem, então vamos ao gráfico de colunas. Ele é usado para representar séries cronológicas, mas não é muito útil para isso. Geográficas e categóricas, quer dizer, com categorias. Para isso ele serve muito bem, tá? Lembra que categorias são todas as variáveis qualitativas e as quantitativas discretas, tá bom? Então, são retângulos com larguras de mesma medida e alturas proporcionais às quantidades representadas. E um detalhe, para visualmente o gráfico ficar bem agradável, as distâncias entre as colunas têm que ser menor que a própria largura da coluna. Então, aqui tem um exemplo. Ó, eu peguei outro exemplo a respeito do coronavírus, né? Pessoas com mais de 60 anos correm maior risco. Então, lá em Wuhan, na China, qual foi a taxa de mortalidade? Né? Ó, de 0 a 9 anos, de 10 a 19 anos, de 20 a 29 anos. Então, ó, tem aqui idade anos, tá? Então, está falando taxa de mortalidade. Então, isso daqui significa porcentagem. Está trabalhando com FR. Então, nós podemos trabalhar com FI ou FR. Tá? Então, ó, mais de 80 anos. A taxa de mortalidade é de 14,8%. Certo? Então, este é um gráfico de colunas. Outro tipo de gráfico. Aqui é um gráfico de barras, né? O que acontece com o gráfico de barras? Ó, as minhas categorias, ó, no caso qualitativas, elas estariam no eixo, usualmente, né, estariam no eixo X. Não estão no eixo Y. E o FR, que é a frequência relativa, está no eixo X, está trocado. Esse é um gráfico inverso, tá? A gente inverteu a função aqui, certo? E é um gráfico comparativo, por isso você tem até legenda, né? O laranjinha está como de 18 a 20 de março e o azulzinho de 1º a 3 de abril, né? Então, ó, título,
a variação do desempenho do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus, né? Fonte Datafolha, está aqui, né? Então aqui, olha, quem são? Né? São as categorias. Ótimo ou bom eram 55%, agora em abril 76%. Regular eram 31%, em abril caiu para 18%. Ruim ou péssimo era 12%, caiu para 5%. Não sabe, eram 2%, caiu para 1%. Então essas quedas em regular, ruim ou péssimo, né, e não sabe, vieram para bom ou ótimo, por isso que aumentou. Tá? Bem, gráfico de setores, muito conhecido como gráfico de pizza, né? Pelo famoso formato, né, de pizza do gráfico. Bem, cortes, né, fatias de pizza. Nós usamos quando a gente quer comparar valores de uma categoria com o total de todas as outras categorias. Isto é, quando a gente usa, quando uma categoria, uma variável é bem maior que as outras. Então, dessa maneira você mostra. No gráfico de colunas ia ficar uma coluna muito alta e outras baixinhas aqui. Então, de novo, visualmente é feio, né? O gráfico de setores ele já deixa mais bonito, tá? Agora, ele é útil, né, visualmente falando, para você representar de 2 a 5 variáveis. Porque quando começa a ter mais variáveis, ele fica poluído. Né? Nos jornais vivem aparecendo gráficos de setores com muitos dados. Então você fica querendo, que é isso? Tem que ter uma legenda muito grande. E aí fica, de novo, esteticamente inviável. Então, de novo, como estamos passando por uma pandemia, eu acabei trabalhando com gráficos que eu coletei, né, de imprensas, né, do coronavírus. Bem, ó, a maioria das infecções é leve, então gravidade dos sintomas em porcentagem. Este é um de setores, só que é um de setores que eles costumam chamar de anel também, tá? Por quê? Ao invés de você ir até o centro, ó, você deixa ele oco, de maneira que você pode pôr uma ilustração aqui no meio dele, tá? Mas se você não quiser deixar ele oquinho e não colocar a ilustração, ele fica com aquele formato de pizza, tá? Mas hoje, como os recursos digitais estão cada vez maiores, olha que bonitinho que fica, né? Com o desenho de um vírusinho no meio, tá bom? Então, ó, por que este é viável para usar? Ó, quer mostrar que a maioria, ó, esmagadora, tem sintomas leves, tá? Gente, esses são aqueles, a porcentagem aqui é referente aos que fizeram exames e deram positivo, tá? Lá de Wuhan, tá bom? Então, deu positivo, beleza. Eles fizeram esse estudo com 44.672 pessoas, certo? Então, que foi no dia 11 de fevereiro. Então, o que fizeram? Testou positivo? Vamos monitorar essas pessoas. Então, destes 44.672 pessoas, 80,9% tiveram sintomas leves e puderam ficar em casa, certo? Aqui não está computado quem é assintomático, tá bom? Então, a pesquisa foi feita em quem fez o exame. E quem fez o exame eram pessoas que apresentavam sintomas e iam procurar o hospital. Quem não apresentava sintomas ficava isolado em casa, né, porque foi decretado isolamento para todos. Só saíam aqueles que apresentavam sintomas para ir até o hospital fazer o exame, tá bom? Então, ó, 13,8% tinham sintomas graves, precisavam de internação. E 4,7% tinham estado crítico, isto é, precisaram de UTIs, precisaram de respiradores artificiais. Tá? Então, neste caso, ó, como a maioria, e aqui você tem 3 dados, se você fizesse um gráfico de colunas, ia ficar muito feio, né? Se você fosse trabalhar com centímetros, pensa, ó, 9 centímetros de altura essa coluna, essa 1,5 centímetro mais ou menos, e essa meio centímetro. Deu para entender que ia ficar muito desproporcional, visualmente horroroso? Esse fica muito melhor. No gráfico, a estética manda demais. Representação gráfica de distribuições de frequências, quer dizer, quando nós temos agrupamentos em classes. Nós temos 3 tipos de gráfico para representá-los: histograma, polígono de frequência e ogivas.
Histogramas são parecidos com os gráficos de colunas, só que não tem espaço entre si, porque os agrupamentos, lembra, vai de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, quer dizer, aonde termina um, começa o outro, por isso que eles se juntam, por isso que as colunas ficam grudadinhas. Tá? Os polígonos de frequência são semelhantes aos gráficos de linha, só que você trabalha, como assim? Você faz um gráfico de linha e você preenche toda a parte de baixo. Então, você calcula a área, né, embaixo desse gráfico de linhas, que vai ser igual, tá, à área do histograma. Tá? Então, ó, e a ogiva, que refere-se às frequências acumuladas, né? Você vai fazer o gráfico acumulando as frequências. Bem, para você fazer uma apresentação para, digamos assim, leigos no assunto que você está tratando, o melhor é o histograma. Ele é visualmente mais didático. Tá? Agora, dependendo do público que você vai tratar, você pode trabalhar com polígono de frequências. Né? A ogiva é só quando você precisa analisar a frequência acumulada. Tá? Vamos mostrar aqui como são esses gráficos. Ó, este é um histograma. Né? Então, veja, de 150 a 155 centímetros de altura. Este, 5 alunos. Este, de 155 a 160. Por isso, ó, aqui vai até 155, aqui começa em 155. Por isso que a gente une. Né? Então, o histograma é um gráfico de colunas unido. Certo? Polígono de frequências é esse daqui. Tá? No Excel existe área. Mas o área, ele não representa um histograma. Né? Por quê? A área, como a gente começa aqui em 5, ele ia começar aqui no 5, seu gráfico de linhas, ia vir ó, até o 3. E a área ia ser esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, deixa eu riscar aqui. Ó. Ia ser dessa parte azul, tá? Entre elas, apenas isso. O que não está correto. Por quê? Quando você faz o gráfico de polígono de frequência, ele é baseado aqui. Porque você pega ó, este ponto médio de cada um deles. Ó. Então, é como se tivesse outra coluna aqui que é 0 e você vem até aqui. Aqui é a mesma coisa. Outra coluna que seria 0 e você vem até aqui. Porque você vai fazer isso, ó. Tá? Então, esta área aqui, que você está cortando, ela é a mesma daqui, que vai entrar. Por isso que a área do polígono de frequências é a mesma área do histograma. Porque ó, este trecho aqui, ele vai vir para cá, vai preencher aqui. Este vai preencher aqui. E assim por diante. Por isso que eu tenho que vir até aqui o 0. Que este pedaço, este triângulo aqui, ele vai entrar aqui. Tá? Se eu fizer né, o de só de área, ele vai vir daqui até aqui. E esse pedaço aqui não vai estar. Aí a área do polígono não vai ser a mesma do histograma. Tá bom? Bem, e aqui está a ogiva, tá? Onde você vai acumulando, ó. Começa com 5, aí mais 7, 12, mais 10, 22, e assim vai indo até 38. Este aqui é para você ver, né, o modelo de aceleração, para você conseguir fazer projeções, certo? Tá? Aqui você acaba fazendo projeções. Aquele gráfico de linhas que eu apresentei antes, na ordem cronológica, ela vinha acumulado, né? Então você tinha os acumulados. Então aquele gráfico, ele era um gráfico de ogiva, né? Porque ogiva é o nome que a gente dá quando nós vamos trabalhar com a frequência acumulada. Tá bom? Bem, gente, né? Temos também o pictograma, muito usado, tá? E existem muitos outros tipos de gráfico que vocês podem ver no Excel. Eu estou mostrando os mais frequentes, tá? O pictograma, ele usa objetos, usa figuras, entendeu? Para deixar o gráfico mais didático, né? Então, a gente tem exemplos aqui. Ó, aqui, por exemplo, taxa de infecção.
né? Número médio de pessoas que uma pessoa doente infecta, né? Então, ó, sarampo, uma pessoa, ó, vai de 12 a 18. Então, ó, 12 cor de rosinha, mais 6 vermelhinho, que vai desta quantidade até esta. Tá vendo que ele acaba sendo muito mais didático, né? Ó, Covid-19, falo que uma pessoa infecta de 1,5 a 4,5 pessoas. Então, ó, 1,5, entendeu? E depois mais 3 aqui. O SARS, gripe suína e a gripe sazonal, certo? Aqui represento que criptogramas, pictogramas, desculpa. Ó, proibido fumar, Wi-Fi, né, ó, pessoas, condições especiais, né, deficiência, mulheres, homens. Você batendo o olho no gráfico, você já sabe o que são, tá? Bem, esses são os tipos de gráficos. Eu vou disponibilizar também, agora, vídeos de como construir gráficos no Excel, de linhas, colunas, pizza e o histograma, ok? Gente, se inscrevam no meu canal, dá o joinha aí se gostou da aula, indiquem para os seus colegas, para eu poder continuar postando mais e mais vídeos para vocês, certo? Até a nossa próxima videoaula. Tchau!